Olá, queridos, a paz do Senhor. Iniciaremos nosso grande curso online e para nossa meditação iremos ler Jeremias, capítulo 1, verso do 4 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E hoje nós vamos falar sobre chamado, Ser chamado e capacitado por Deus. E a gente pode ver que na Bíblia a gente tem vários exemplos de várias pessoas que foram chamadas, inicialmente até relutaram, acharam que não tinha capacidade, mas que acabaram aceitando o chamado de Deus e realizaram grandes obras. A gente tem um exemplo do profeta Jeremias, que inicialmente dizia que era uma criança, que não tinha condições, e Deus falou: Te porei sobre as nações. E ele foi um profeta muito usado por Deus. E assim também é na nossa vida. Todos nós temos um chamado, só que às vezes a gente não entende qual o chamado que Deus tem para nós. Verdade. E muitas vezes nós não entendemos o chamado de Deus para nossas vidas e ficamos assim preocupados, até relutando: Senhor, o que eu faço? O que eu preciso fazer para desempenhar um bom trabalho? E você começa a perceber que você é tão pequeno. E aí você fala assim: mas eu não tenho condição. Eu não sou a pessoa certa para essa obra. E Deus está falando para você: filho, é você mesmo. Filha, é você mesmo que eu te chamei. Eu vou te capacitar. Sou eu que vou falar através de você. Fique em paz, fica tranquilo. Porque o que você está pensando eu já planejei, já tenho tudo pronto. E na grande verdade ficamos tão apreensivos e falando: não vamos conseguir chegar, não vamos conseguir terminar ou começar. E aí fica aquela pergunta assim: foi Deus que me chamou ou foi o pastor que me colocou? Se o pastor te direcionou, porque Deus chamou você. Se Deus está usando o teu pastor para te direcionar, querido, chamada de Deus sobre a tua vida. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, que o profeta Jeremias começa a mostrar que ele era muito pequeno, em vista do que Deus estava falando para ele: tu vai ser profeta no meio de uma grande nação, e Jeremias ficou mais ainda apreensivo. E isso não tem sido diferente para com as nossas vidas, porque entendemos que a obra do Senhor é grandiosa e nós somos tão pequenos para fazer uma obra tão grande, tia Silvia. E às vezes ficamos preocupados e até direcionamos outras pessoas, falando que ela tem mais um currículo mais recheado que o nosso, nós não temos nada, mas Deus te mostra uma das coisas muito simples. Quando Deus chama aqueles homens pescando, qual era o conhecimento que eles tinham? Então eles estavam pescando. Então Deus te chama e faz com que aqueles homens se tornem homens de Deus. Por quê? Há um chamado de Deus sobre a vida deles. E isso faz toda a diferença, porque tem muitas pessoas se lançando, dizendo: eu sou, mas na grande verdade não tem chamado. E Deus está chamando você. E muitas vezes, Deus dá sinais, não diretamente falando conosco diretamente, mas através de sinais.
o próprio pastor te chamando, de repente uma pessoa que já trabalha no Ministério com Crianças te convida para participar, para ir numa festividade, não é? E fora assim que muitas vezes Deus coloca um amor inexplicável no seu coração, né? Que você tem um amor. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa que, aonde ele chega, as crianças já vão tudo para cima, falam assim, poxa, acho que eu tenho açúcar, não é assim a pessoa fala? Isso já é Deus te mostrando que Ele quer te usar nesse ministério com as crianças. E às vezes a gente fica assim, relutando, né? Achando que não, isso não é pra mim não, isso é coisa da minha cabeça. Mas Deus está ali te mostrando que Ele quer te usar através dessa obra, não é verdade? É verdade. Mas não basta simplesmente ter um chamado, né? Existem alguns passos que você precisa cumprir para que Deus possa operar na sua vida, né? E o primeiro deles é obedecer à voz de Deus, não é verdade? E a gente tem o exemplo de Abraão, né? Que Deus chamou Abraão e falou para ele, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Inicialmente poderia parecer loucura, né? Como você vai sair da sua vida, que já está toda arrumada, tudo organizado, para começar uma coisa nova? É verdade. Quando Deus manda Abraão sair do meio da sua parentela para uma terra que Deus já havia de lhe mostrar, obedecer algumas vezes nos traz desconforto. Porque quando obedecemos a Deus, abrimos mão de conforto que temos. Quando Deus fala com Abraão para que ele saia do meio da sua parentela, que ele saia da casa do seu pai. Olha só, Abraão tinha um conforto na casa do pai. Abraão tinha a sua casa, tinha a sua cama, e de repente Deus fala para ele, sai do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Olha bem, Deus havia de mostrar a Abraão. Então Abraão estava acreditando e obedecendo a voz de Deus. Abraão obedeceu a voz de Deus e tornando ele sim pai de uma grande nação, mas porque houve obediência. Quando obedecemos o chamado, obedecemos a Deus, temos algo muito à frente que nos espera. Sabe por quê? Quem nos chamou nos garante a vitória. E quem tinha chamado Abraão tinha garantia que Abraão seria pai de uma grande nação. E hoje você pode estar até perguntando, mas o chamado é tão simples, trabalhar no departamento infantil. Deixa eu falar algo para a tua vida. Não é tão simples assim não, querido. Fica tranquilo. Mas que vem perseguição, vem. Que vem pedrada, vem. Sabe por quê? Você está trabalhando com o início da igreja. Você está trabalhando com ouro. Ouro puro. Quando eu falo de criança, eu falo de primeiro lugar. Criança é uma vida inteira. Quando você ganha uma criança para Jesus, você ganha uma vida inteira. Quando você ganha um adulto, você ganha meia vida. Não desprezando um adulto, mas a criança é uma vida inteira. E muitas vezes você ganha uma criança e aquela criança ganha a sua família para Jesus. Sabe o que é isso? É você acreditar, é você obedecer o chamado de Deus sobre a tua vida e sobre o teu ministério. E aí, falando sobre acreditar, né, é o segundo passo para o seu chamado. É acreditar no impossível. Porque quando Abraão saiu, ele não sabia para onde ele ia, o que ia acontecer. E ele acreditou. E ainda tem mais, que Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. Abraão nem tinha filho, já tinha uma idade avançada. Então, ele acreditou no impossível. Ele não sabia como Deus ia fazer. Mas ele foi atender o chamado. E assim também é conosco, né? Às vezes a gente assume o ministério infantil e não sabe o que vai fazer, não sabe por onde começar. Às vezes não tem nenhuma sala para as crianças ficarem, e aí você fala assim, o que eu vou fazer? Né? Como que vai ter ministério infantil aqui se não tem nem sala para as crianças ficarem? Então, é acreditar no impossível, é crer que Deus vai ser fiel e vai prover, né, o espaço, o sustento para aquela obra. É verdade. E quando fala de coragem, tem que ter coragem mesmo. Porque coragem é você acreditar no impossível que você não está vendo, mas você está profetizando uma sala para chegar, um espaço para você, um tempo necessário. Aí você fala assim, mas na minha igreja lá, tudo que sobra vai para o departamento infantil. Muda a história desse teu departamento. Passa a profetizar coisas novas chegando. Para de receber tanta tralha, porque tudo que não presta joga no departamento.
tudo que sobrou joga no departamento. Vou falar como um exemplo nosso. Trabalhávamos num departamento e chegou uma certa feita e falaram assim, vamos dar uns doces para as crianças. E nesse dia falaram assim, os doces já estão separados, está lá na cantina. Quando eu cheguei lá para ver o doce estava prestes a vencer. Eu falei, não é isso que eu quero para as nossas crianças. Parece que isso não acontece na sua igreja, mas na minha aconteceu uma certa feita. Então, sempre é o que sobra, é o que não presta mais, se joga no departamento. Mas precisamos mudar essa história, precisamos acreditar no impossível, na mudança, na diferença. Muitas vezes você vai precisar ter uma fé sobrenatural, né? Que é quando você está planejando uma festividade, planejando alguma coisa para o seu departamento, sempre vai ter aquele que não vai dar certo, assim não vai funcionar, não tem dinheiro, não tem gente para ajudar e você precisa acreditar. E muitas vezes você vai ter que até repreender essas pessoas. Não é verdade? Porque é como a história de Neemias, né? Que estava lá no muro, reconstruindo o muro e o pessoal reclamando, murmurando. E Jeremias falou que eu não vou descer do muro. E muitas vezes a gente está assim também, a gente está lá trabalhando e as pessoas, não que não vai dar certo, mas você precisa acreditar naquilo que você não está vendo ainda. Mas você precisa ter fé que Deus vai operar e no final você vai se surpreender com aquilo que vai ser realizado, né? Com o resultado de todo aquele trabalho. E aí você precisa ter fé. E a fé vem acompanhada também da oração, do agir, né? Colocar tudo nas mãos de Deus. Porque quando você acredita no impossível, é você depender totalmente de Deus. E terceiro passo, preparar-se. Quando fala de preparação, se fala de momento que você tira para orar, para estudar, para investir no seu ministério, buscar grandes cursos. E lá em Filipenses 4, do versículo 8 ao 9, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto pensarem, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, vocês precisam investir em capacitação, estudar. Muitas vezes as pessoas falam, mas na minha cidade não tem, né? Aqui onde eu moro não tem. Mas você também pode buscar esse conhecimento, estudar a palavra de Deus, reunir o seu grupo e começarem a estudar, procurar saber um pouco mais como que funciona, né? Esse universo infantil, que às vezes a gente faz as coisas para as crianças, mas pensando no adulto. Isso acontece muito, né? As próprias igrejas têm essa visão de dizer que vai ganhar a criança para ganhar a família, quando na verdade a gente tem que pensar na criança como um indivíduo que precisa de salvação e que nós queremos ganhar aquela criança. Se ela trouxer a sua família, os seus vizinhos, isso aí é uma consequência do trabalho. Mas o foco precisa estar na criança. Então, você precisa se preparar para poder dar uma boa aula, porque a gente acha assim, vou chegar ali e vou contar uma historinha e resolveu. Não, você precisa estar capacitado, ter conhecimento, porque eles vão questionar, vão querer saber, né? E muitas vezes você chega lá despreparado, não estudou, estudou assim, mais ou menos, e você vai acabar ficando envergonhado. É verdade. Então a preparação é algo muito importante, é algo que presume um grande trabalho e faz a grande diferença. Porque quando você se planeja e você se programa, aquilo acontece porque houve uma preparação. E na grande verdade Deus vai te usar dentro daquilo que você preparou. E na grande verdade Ele vai te surpreender porque houve uma preparação e eu espero isso, aquilo. E Deus vai te moldando, vai fazendo com que você entenda que Ele vai muito mais além. Mas precisa de nós darmos o primeiro passo para entender e compreender qual é o propósito de Deus naquele momento, naquela hora, para aquelas crianças, para aqueles professores que estão te cercando. Ele quer enxergar em você a grande diferença. E o diferencial está em ler a palavra e estar de joelho no chão. Não queremos simplesmente ser pessoas conhecidas pelo trabalho que fazemos, mas queremos ser conhecidos pelo Evangelho que propagamos e fazemos a grande diferença. Porque a diferença
Só quem pode fazer é o Senhor Jesus. É Ele que pode curar, é Ele que pode libertar e é Ele que vai fazer transformação de vida. Então ministra sobre a vida das crianças, ministra sobre a vida dos teus professores, para que haja grande mudança dentro do teu ministério, no ministério infantil, no crescimento da obra, no crescimento da sua igreja. Tenha sempre em mente que Deus está à frente e foi Deus que te chamou. Então, não se acovarde, não olha para trás, não, olha para frente. Porque para frente que a gente anda, não para trás. Quem anda para trás, nem caranguejo anda para trás. Caranguejo anda para o lado, você anda para frente olhando. Porque a Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Fica tranquilo que o teu socorro não vem simplesmente da terra. O teu socorro vem daquele que te chamou. Então, acredite no teu chamado. Acredite. É isso aí. E muitas vezes também a gente fala que não tem tempo para se preparar, para se capacitar, não tem tempo para trabalhar no ministério, não é verdade? E a Bíblia fala que todas as pessoas que foram chamadas para alguma obra, eles estavam ocupados, trabalhando. E a gente tem lá Pedro, que estava pescando, né? Fala de Eliseu, que estava lavando a terra. Todas essas pessoas estavam trabalhando. Gideão estava malhando trigo no lagar. Então, Deus jamais chamou alguém que estava desocupado. Porque quando você está trabalhando, você está ocupado com alguma coisa, você tem responsabilidade. E Deus quer trazer essa responsabilidade para a sua obra também. Então, você dizer que você está ocupado, isso não é desculpa para você não fazer a obra de Deus. É verdade. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa tem a brilhante desculpa de dizer assim, mas eu trabalho. E qual foi o dia que Deus chamou algum desocupado na vida? Se você trabalha é porque Ele te deu condição de trabalhar. Muitos queriam estar trabalhando, não tem trabalho. Então, valorize o que você recebeu e glorifique a Deus que te deu. Então tenha sempre em mente a seguinte coisa: estou ocupado, se Deus me deu é porque Ele vai me garantir. Então quando Deus chama a Davi, Davi estava onde? Lá cuidando de quê? Das ovelhas do seu pai. Davi estava desocupado? Davi estava com um tempo na agenda? Davi estava com a agenda com uma brechinha pequenininha para Deus? Não. Davi rasga a agenda dele e fala: a tua agenda é a minha agenda. A tua vontade é a minha vontade, passa a ser de agora para frente. Mas isso te garante um grande crescimento. Mas isso não te exume de passar por dificuldade. Então Davi continuou no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, de uma hora para outra, não foi pum. Porque é comum acharmos que quando formos nomeados coordenador, responsável pelo departamento, o departamento vai mudar. Querido, fica tranquilo. Você não vai viver de momentos, não. Você precisa construir história. E construir história é subir degrau. Construir história quer dizer, eu preciso a cada dia me aperfeiçoar. E aí você começa a subir um degrau. Tem momento que o degrau, você para nele. Você nem anda para frente, nem anda para trás. Muitas das vezes você tem que dar até uma resinha. Mas na grande verdade, a tua intenção é andar um pouquinho à frente. Por que uma resinha? Porque às vezes você tem um projeto e o projeto é brilhante. E aí você leva o seu projeto para o seu pastor e fala: pastor, eu queria fazer isso e isso. E aí o seu pastor diz para você a seguinte coisa: não. Aí você fala: mas o projeto é bom. O projeto é ótimo, mas o tempo não é o tempo. Aí você recua e continua o trabalho. Você não para. Porque é comum as pessoas levar um projeto e o seu pastor dizer para ele assim: ó, no momento, não. E aí ele se frustra. Aí ele para pelo meio do caminho. Mas na grande verdade, ele precisa se amadurecer um pouquinho mais para que aquele projeto aconteça com um êxito, porque de repente o projeto é bom, mas o momento não é aquele. Então você tem que aprender isso. Tem hora que temos que dar um passo para trás. Mas para quê? Para mais à frente você dar 2, 3 passos para frente. É verdade. E às vezes a gente tem medo de abrir mão de algumas coisas nossas pessoais para fazer a obra de Deus. E você não precisa ter esse medo de abrir mão. Às vezes realmente você vai precisar sacrificar algumas coisas. Mas o que Deus tem para você é muito maior. Não é verdade? É verdade. E às vezes tem pessoas que falam assim: ah, mas
Eu não abro mão de sair pleno domingão para ir para o departamento infantil, cuidar lá daquelas crianças, que Deus sabe, aquele Joãozinho que não é puro, esse negócio todo, mas na grande verdade Deus quer usar aquele Joãozinho, aquele que é agitado, e depois você vai ver ele pregando o evangelho e você fala, caramba, olha que transformação. Então na grande verdade você abre mão de algo que para você é um conforto, é um momento de lazer, para que mais à frente você venha entender o que Deus fez sobre a vida dele e o que Deus usou você para trazer um grande diferencial sobre a vida daquela criança, daquele jovem, e depois você acompanhar ele, dizer, ali tem uma tia, ali tem uma professora, ali tem um mentor para a minha vida. Eu me espelho na minha professora, eu me espelho na minha coordenadora, eu espelho no meu líder. Eu quero ser igual a ele. Sabe o que é isso? É enxergando em você o diferencial de crescimento. E isso é legado. Legado é isso. É trazer ao conhecimento de uma criança e ele querer ser igual a você. É verdade. Porque muitas vezes as pessoas, quando você convida alguém para trabalhar com as crianças, mas eu vou perder culto, eu vou deixar de assistir o culto para trabalhar com as crianças. E falta esse entendimento, que as crianças também estão cultuando no momento que eles estão lá no local separado, eles também estão adorando ao Senhor e você está junto com eles cultuando. Nós já tivemos muitas experiências, né? Que às vezes Deus fala com a gente através do trabalho lá que a gente está desenvolvendo com as crianças. E infelizmente as pessoas acham que estão abrindo mão, né, do culto para ficar com as crianças. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que muitas coisas ele deixou para trás, mas que ele não teve como perda, mas sim como ganho. Por quê? O ganho maior foi o crescimento do ministério, da obra de Deus, né? E aí ele fala da questão do alvo, de você prosseguir para o alvo. E nós também temos que ter esse foco, o foco no alvo. Qual é o nosso alvo? A evangelização das nossas crianças. Né? O nosso foco não deve ser a festividade, a apresentação, tem que ser o evangelismo, a salvação da vida das nossas crianças. E o restante, tudo vai contribuir. Para frente você vai entender que tudo que você faz com foco na evangelização, todo o trabalho flui. Esqueça valores, esqueça dinheiro. Se preocupe com a evangelização, porque Deus trará, com certeza, Deus trará a você o que é necessário. Às vezes nos prendemos muito ao dinheiro, ou o que eu vou dar para eles? Não tem dinheiro para comprar aquilo. E aí você fala assim, eu não consigo evangelizar, mas evangelizar precisa de dinheiro? Então, querido, aprenda a investir em evangelização. O restante é consequência. Se a bênção quer ser abençoada, é ela que me segue. Não é eu ficar o tempo todo seguindo ela. Porque na grande verdade você vai se frustrar, porque você vai parar no meio do caminho e vai falar, pô, eu só consigo pregar o evangelho se eu ter condições financeiras. Vocês estão falando disso aí, mas vocês tinham um projeto. E o projeto de vocês era aquele projeto Jesus na Praça. Era um parque de diversão que o nosso pastor tem, e ele pegava esse parque e falava pra gente, vai evangelizar. Então montamos uma estratégia. A estratégia era qual? Levava o parque, montava o parque, lá tinha cama elástica, pula-pula, essa coisa toda, a garotada ficava pulando. Enquanto isso a gente rodava em volta do bairro, fazia a evangelização, direcionava eles todos lá para a praça, onde estava o brinquedo, como estratégia. Não que o brinquedo era o foco principal, mas era uma estratégia deles chegarem até a praça. Quando eles chegavam na praça para brincar, estão brincando, os pais acompanhavam. Era óbvio, alguns pais acompanhavam e ficavam de longe olhando. Tudo é 0,800, ninguém paga nada, algodão doce, pipoca. E ali a gente montava o espaço e começava a evangelização em volta do bairro. Um certo horário a gente fechava os brinquedos e fazia um ar livre com eles. Então ali houve muita salvação de crianças aceitando Jesus. Crianças que você olhava assim e falava assim, caramba, pai, mãe aceitando Jesus. Sabe por quê?
porque a maior preocupação nossa não era simplesmente com o dinheiro que seria gasto, mas seria pelo trabalho que seria desenvolvido, e o foco era a evangelização. Então, não tinha aquele objetivo assim, eu quero evangelizar a criança para ganhar a família. Não, era o indivíduo, como a tia Silvia falou, era a criança. E aí fizemos um grande trabalho com esse projeto, o projeto Jesus na Praça. Foi um trabalho lindo, trouxe muitas experiências muito importantes para as nossas vidas e muita transformação. Saíamos de um projeto e falávamos assim, todo o cansaço que temos, isso ainda foi pouco. A gente investiria muito mais tempo ainda para esse projeto acontecer naquele determinado local. E foi assim um projeto que a gente não precisou nem pedir, né? Porque a gente já fazia um trabalho de evangelismo com as crianças. Toda vez que a gente ia fazer uma festividade, a gente fazia os convites e saía com as crianças na rua convidando. Até que um dia o pastor chegou e falou com a gente que ele queria comprar uns brinquedos para a gente poder fazer alguma coisa, mas a gente já tinha um projeto, então a gente só acrescentou. Então ali foi uma prova assim de que Deus realmente cuida, porque a gente já tinha um trabalho de evangelismo, a gente não dava nada, só o evangelismo mesmo, e Deus foi lá, direcionou o pastor para que desse os brinquedos, para que a gente pudesse ampliar o projeto. Mas tudo você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo, e às vezes a gente não quer dar o primeiro passo, a gente só quer fazer se tiver a estrutura. Se não tem a estrutura, a gente não faz. E aí, como é que Deus vai trabalhar? Na verdade, você precisa primeiro mostrar alguma coisa para que possa Deus abençoar. E aí vão vir as pessoas, vão ver aquele trabalho e vão acrescentar. É verdade. E a grande verdade é que você não precisa nem se preocupar, que é comum a gente se preocupar. Não, preciso montar uma grande equipe, no mínimo 40, 60 pessoas. Quantas crianças tem? Deve ter umas 5, né? Mas eu preciso de um grupo grande, né? Para controlar. Porque vem coisa grande aí. Querido, conte com você, conte com mais 2, mas tenha sempre em mente que o teu foco vai levar a um grande crescimento. E o investimento na obra do Senhor, que você investir, que seja financeiramente, saiba que você vai ter retorno. Não estou falando isso aqui da boca para fora, estou falando com muita propriedade. Quantas vezes compramos e achávamos assim, e agora como é que vamos pagar? E Deus providenciava, pagávamos, sobrava dinheiro, e Deus ia sempre trabalhando e foi sempre mandando pessoas. Eu aprendi uma das coisas num determinado curso que a gente foi, que é comum reclamarmos do que não temos. A gente tem que passar a agradecer pelo que temos. Aí você fala assim, por que eu tenho? Eu tenho a minha mão de obra, estamos aqui com 5 crianças, vamos agradecer pelas 5 que temos. E é comum a gente ficar reclamando, só tenho 5, só tenho 2, só tenho 3. Mas só vai haver um crescimento quando você passar a agradecer pelo que você tem. E é comum agradecermos e recebermos muito mais. Que vocês possam continuar firmes nesse chamado, acreditando realmente que Deus chamou vocês para essa obra com o Ministério Infantil. Vão haver dificuldades? Vão ter tropeços? Sim, mas só que aquele que nos chamou é fiel para cumprir a boa obra. Que você possa ter isso no seu coração, que se Deus te chamou, o primeiro passo é obedecer. O segundo, acreditar no impossível, acreditar que Deus vai fazer. E o terceiro passo, se preparar, se capacitar para que você possa dar o melhor na obra de Deus. É mesmo? Então agora você entra lá na nossa sala de aula, faz o trabalho, tem uma atividade lá para você escrever, falar um pouquinho do que você entende por chamado, falar um pouquinho do seu ministério, quais são as suas esperanças aí para o futuro, seus projetos, que a gente vai te responder lá, e aguardamos vocês na próxima aula.